Hello, guys, and now let's see the conditionals. Então, vamos ver agora os condicionais, que é basicamente usado para expressar uma ideia de uma condição e o possível resultado dela. Então, basicamente, para vocês entenderem melhor, eu posso falar assim: se acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, ou eu faço isso, ou pode acontecer isso, ou aconteceria tal coisa. Então, nós temos aí algumas formas também, algumas opções, né, de condições, como zero, first, second and third, e nós vamos ver aí como formar cada uma delas. Então, começando aqui com a zero conditional, que vai ser usada para falar de ações frequentemente consideradas verdadeiras ou que podem se tornar verdadeiras no presente. Então, nós vamos colocar tanto a condição quanto o resultado dela no simple present. For example, if I get up late, I miss the school bus. Então, se eu acordar tarde, eu perco o ônibus da escola. Or I don't sleep if I drink coffee after 5 p.m. Então, eu não durmo se eu tomar café após as 5. Então, percebe que são situações mais realistas ou que podem se tornar reais dentro dessa condição, né? Também vocês percebam aí que na primeira frase eu coloquei o if, que seria o se, né? Ou seja, a condição primeiro e o resultado depois. Mas eu também posso colocar, como no exemplo da segunda frase, o resultado primeiro e a condição depois. Ou seja, eu não durmo se eu tomar café após as 5. Mas eu também posso usar das duas formas, tá? Eu sempre posso inverter. Ou seja, eu poderia falar I miss the school bus if I get up late. Eu perco o ônibus da escola se eu acordar tarde. Or if I drink coffee after 5 p.m., I don't sleep. Então, se eu tomar café depois das 5, eu não durmo. Então, vocês sempre podem colocar a condição primeiro e o resultado depois e vice-versa. E então, agora, the first conditional, que nós vamos usar aí para situações futuras possíveis ou prováveis, sendo algo um pouco mais aberto. Então, nós vamos usar aí o resultado dela, né, com os modais will, can, may or might, falando que algo vai acontecer ou que pode acontecer. So, if it's sunny, we will go to the beach. Então, se estiver ensolarado, nós vamos para a praia. Então, algo que já é mais possível, né, mais provável. Então, se ficar ensolarado, nós vamos. Ou então, I can't go to the party if it rains tomorrow. Então, eu não poderei, eu não posso ir para a festa se chover amanhã. Ou eu poderia falar, né? If it's sunny, we may go to the beach, or we might go to the beach, or we can go to the beach. Ou seja, se estiver ensolarado, nós podemos ir para a praia. Não podemos no sentido do can, no sentido de habilidade ou possibilidade, e may or might no sentido de possibilidade mesmo, né? Ou seja, talvez nós vamos, pode ser que nós vamos para a praia. Então, pode ser usado para algo mais provável ou algo mais possível, né? Até um pouco hipotético, digamos. Mas aqui percebam que é algo mais realista. Agora aqui, the second conditional, então nós vamos usar para falar de situações presentes ou futuras impossíveis ou improváveis, então para coisas mais hipotéticas. Então nós vamos usar a condição no simple past e o resultado dela, né, usando aí would, could or might, ou seja, se eu fosse você, eu viajaria mais. Então percebe que é algo mais improvável, né? Algo um pouco mais hipotético. So, the cake could be better if they followed the recipe. Então, o bolo poderia ter sido melhor se eles tivessem seguido a receita. Então, são situações mais improváveis ou mais hipotéticas, né? Tipo, se acontecesse isso, eu faria tal coisa, ou aconteceria tal coisa, basicamente. E agora, por fim, the third conditional, então nós vamos usar aí para ações hipotéticas, só que no passado. Então, vou usar with no past perfect e o resultado dela também. So, if I have arrived 5 minutes earlier, I wouldn't have missed the meeting. Então, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, eu não teria perdido a reunião. Então, percebe que eu estou falando de uma situação hipotética no passado, algo que poderia ter acontecido. They would have traveled if the rain had stopped sooner.
Então, eles teriam viajado se a chuva tivesse parado antes. Então, basicamente é isso. Aqui eu fiz um breve resumo, só para vocês entenderem como que é a estrutura, mas lembrando que vocês têm que realmente colocar mais em prática, né, para se acostumar com esses usos. Aqui você tem a estrutura, tem os exemplos, mas é claro que o ideal é sempre você colocar em prática, formar frases, para vocês se acostumarem. 90% é prática, né? E então nós também podemos usar aí para zero conditional, que nós usamos para ações do presente, né, coisas que acontecem, podem acontecer. Nós podemos também utilizar o when no lugar do if, mas é algo, digamos, um pouco mais certo, né? Poderia falar também, if you read a lot, you improve your vocabulary. Então, se você lê muito, você melhora o seu vocabulário. Ou então, when you read a lot, you improve your vocabulary. Então, quando você lê muito, você melhora o seu vocabulário. É claro que, de modo geral, o if, como nós vimos, nós temos alguns tipos de condicionais, né? Então, neste caso aqui, para zero conditional, nós podemos usar o when, porque ele também, lógico que vai depender da frase, né? Mas é aquela coisa que a gente está falando em português, né? Não se, mas quando. Então, o quando, geralmente, ele vai dar uma ênfase maior de certeza, né? Mas é claro que depende da frase. Percebam que aqui, neste caso, quando eu uso na zero conditional, que é usado para situações mais realistas, mais prováveis, coisas que são mais fatos mesmo, né? Então eu posso substituir aí pelo when. E aqui alguns outros termos que a gente pode usar no lugar do if, ou até realmente mudar um pouco o sentido da frase aí. Então, for example, unless you work harder, you won't be promoted. Ou seja, a menos que você trabalhe muito, você não será promovido. Então, o unless, ele é meio que como se fosse o se não, né? Ou seja, se você não trabalhar muito, você não será promovido. Então, ele é meio que até o contrário do if, né? Mas é meio que como se você invertesse a frase. Eu poderia falar, por exemplo, if you work harder, you will be promoted. Então, se você trabalhar muito, você será promovido. Aí, agora aqui na negativa, unless you work harder, you won't be promoted. Ou seja, menos que esse não, né? Se você não fizer isso, então, se você não trabalhar muito, você não será promovido. Aí, nós podemos usar provided também, que seria ele desde que, poderia se traduzir assim, né? So, provided you study hard, you will be able to continue with us. Então, desde que você estude bastante, estude muito, você poderá continuar conosco. A gente pode usar o as long as, que vai ser desde que também, né? Contanto que, poderia se traduzir assim. You can come to class as long as you stay quiet. Então, você pode vir para a aula contanto que você fique quieto, né? Acho que fica melhor até traduzir assim. E in case, caso, então, in case I forget the rule, I will call you. Então, no caso eu esqueça a regra, eu te ligo. Eu te ligarei, né? Então, aqui são algumas opções também, se vocês até quiserem pesquisar um pouco mais para conhecer melhor esses termos. Mas aqui o foco principal são realmente nos conditionals. Então, se precisar, vejam ou revejam esta aula, ou até pesquisem para ver outros exemplos. E qualquer dúvida também fico à disposição. And that's it. Mas, é claro, como sempre, coloquem em prática. Alright? Então, thank you guys. See you next class.